Eu fui na pandemia, no meio da pandemia. Eu fui uma semana antes dos voos pararem na rota Brasil-Nova York. Uma semana depois não tinha mais voo. E aí eu vi aquelas cenas de filme de terror. Você andar no meio da Times Square e não ter ninguém. Você andar no caminho ali do touro, né, na Wall Street, e não ter ninguém. Que loucura. É uma cena que eu me arrepio, porque é algo inimaginável, naquela cidade maluca. Talvez nunca mais você vai ver isso na sua vida, nunca né? mais, nunca né? mais. E por causa da minha profissão, estava todo mundo em casa, mas por ser jornalista, eu tinha essa necessidade de ir para a rua, de fazer reportagem, né, de tudo que estava acontecendo. Então eu fazia parte do grupo desses que poderia circular por lá. Mas foi um desafio muito grande, porque as lojas, por exemplo, de imóveis estavam todas fechadas. Então eu só podia alugar um imóvel para morar se fosse mobiliado, e nem todos podiam. Foi um momento que imagina, todo mundo, meus filhos falavam um pouco de inglês, mas tiveram que se adaptar rapidamente a essa rotina, a gente mesmo ali no dia a dia se adaptar. Então foi um desafio muito grande nesse primeiro momento, até que depois as coisas voltaram a reabrir e tudo mais. E hoje está todo mundo lá já adaptado, é uma outra realidade, uma outra rotina, que nos permitiu, inclusive, conhecer outros lugares além da ilha de Manhattan, que é tão famosa, né? A Nova York, que é tão famosa. E assim, tem lugares muito legais além de Manhattan. Eu sei que as pessoas vão sempre com essa, né, querendo ir para Times Square, querendo ver a Estátua da Liberdade, Quinta Avenida, comprar não sei o quê. Mas assim, tem um passeio para ver baleia, que você sai do final da ilha, ali na parte do Battery Park, que é um negócio divino. Você pega um barquinho ali, uma balsa e tal, meia hora de viagem, descendo em direção ao oceano ao sul, você vê as baleias mais lindas pulando. Mesmo? Olha só, é um negócio que ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém conhece. Então você foge um pouco dessa tradição. Se você quiser subir meia hora do Central Park, uma hora um pouco para cima, você tem pistas de esqui sensacionais no inverno para você esquiar no norte de Nova York. Você tem a região de Catskills, que é uma das mais lindas, cheia de lagos, um pouco para cima de Nova York, no caminho, subindo em direção ao Canadá, mas enfim, é muito perto, você não precisa fazer uma mega viagem, né? Bate e volta, né? E tal. Então, Nova York vai muito além daquele miolo. E para as pessoas que vão com frequência para lá, beleza, vai uma, foi duas, você já conhece. É uma cidade que está sempre se reinventando, tem sempre atrações, mas tem muito além para quem quiser viajar um pouquinho mais. Vou fazer um convite para você que quer conhecer Nova York. A gente falou de Japão, falou aqui dos Estados Unidos, está falando de Nova York, vamos falar mais de Nova York. É isso, quero convidar você a conhecer a conta global na Travelex Confidence. Se você ainda não conhece, é o seguinte, com ela dá para carregar até 6 moedas estrangeiras, pagar suas despesas no exterior com comodidade, com tranquilidade, fica tudo mais simples e mais fácil. Está disponível no dólar americano, no dólar australiano, no dólar canadense, libra, euro, iene também, e o cartão virtual ele é bandeira Visa, o que é uma ótima notícia porque a bandeira Visa é aceita no mundo todinho. Para você abrir a conta é super simples, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção e o IOF para carregar é apenas 1,1%. Como é que você faz? Baixa lá o aplicativo Confidence Câmbio, clica no botão Conta Global e pronto, você baixa, super simples, super fácil, é muita economia para você, então corre lá na Travelex Confidence, o maior grupo de câmbio no Brasil. Posso só fazer mais uma pergunta? Opa. Como é que é a vida de correspondente internacional? Curiosidade minha. A Sheila deve saber, você já sabe ou não? Você nunca fui? É maluca. Mas você sabe que ele vive lá. O pessoal acha que é cheia, né, de regalia, só tem glamour, na prática. É que ela me falou que era uma vida tranquila e boa, isso é verdade. Glamour, ganha em dólar, ganha bem, mas ganha 6 vezes mais do que o profissional. Torce pro dólar subir. Isso, aparece. Não é tudo isso, Barão? Não é tudo isso, é uma loucura. Porque aqui você tem um estúdio, tem gente, tem todo lá, você é sozinho, né? Como é que funciona uma vida solitária, assim, muitas vezes, né? A gente até conhece pessoas de outros grupos ali, mas, por exemplo, eu sou da Band, só tô eu da Band lá, né? Então, o grupo é todo, né? Rádio grupo todo, Então, minha rotina é uma rotina que começa muito cedo, na rádio, 7 e pouco da manhã, e termina muito tarde no Jornal da Band, fazendo matéria para o Jornal da Noite. Então, o meu dia inteiro tá preenchido com situações do dia a dia.
E você imagina que aqui a gente tem uma redação em São Paulo, no Brasil, enfim, para acompanhar um país inteiro. Lá é uma pessoa. Num país pequenininho. Um país pequenininho que quase não tem confusão, não tem tornado, não tem violência, não tem um presidente que cada hora decide uma coisa diferente, né? Barão, você viu o que aconteceu no Texas? Não, meu filho, eu tô em Nova York. Barão, você viu o que aconteceu na Flórida? Não, e tem que saber, né? E tem que saber. Então, é um negócio muito louco, mas eu gosto. É um negócio que eu sempre gostei de estar falando sobre assuntos diferentes. Eu não gosto muito de falar sobre um aspecto em geral, um tema só. Então, eu consigo, acho que transitar bem por diferentes assuntos. Então, é esporte, é política, arte, economia. Então, você consegue fazer um apanhado. O problema é quando você tem que falar dos 5 ao mesmo tempo. E aí você tem que ter uma memória para lembrar. Você vai entrar numa rádio falando de 2, na outra falando sobre 3 e no outro 4. Então, você tem cada redação, às vezes, pede um assunto diferente. Aí você precisa ter uma versatilidade muito grande. Mas eu adoro, é um trabalho muito gratificante, é uma coisa que eu queria já há muito tempo fazer. E apesar da maluquice diária, é um trabalho que eu gosto muito. Como é que tem sido esse processo de imersão na cultura nova-iorquina? Assim? Foi difícil? O que você identificou? O que te surpreendeu positivamente, negativamente? Como é que tem sido isso? Nova York é uma realidade diferente dos Estados Unidos. É muito louco falar isso. E imagina que aqueles que falam uma coisa dos Estados Unidos não entendem os Estados Unidos. É uma coisa de falar uma coisa só do Brasil. Né? O brasileiro tem vários brasileiros, com culturas diferentes, com personalidades diferentes, com gostos, comidas e tudo diferente. Os Estados Unidos, a situação é exatamente a mesma, né? Então, o nova-iorquino é completamente diferente de quem mora na Flórida, quem mora, sei lá, na Califórnia, né? E o nova-iorquino é aquele cara que vai te atropelar. Aquela frase da música do Frank Sinatra, quem vence em Nova York, vence em qualquer lugar, é a mais pura realidade. Então, você anda em Nova York, tem aqueles turistas que ficam andando, sai da frente, quero passar. E eu peguei um pouco dessa dinâmica, pro bem e pro mal, né? Então, eu vou andando, tipo, como se pego a minha mochilinha, meu tripé e não aparece na minha frente. Mas assim, você tem algumas coisas muito legais. A cidade é uma cidade que se reinventa muito. Então, um parque cria uma coisa nova para a próxima temporada de verão. Tem essa preocupação, tem sempre novidade na cidade. Então, para o turista, eu acho que é muito legal, é muito bacana. Eu tenho família lá, meus 2 filhos estão absolutamente adaptados. Acho que as escolas públicas de lá dão um banho nas escolas públicas daqui. Mas tem coisas que não são boas, por exemplo, eles não aprendem geografia na escola. Então você pergunta qual é o americano, onde fica o Brasil, ele não sabe, onde fica a Argentina, ele não sabe, o Canadá, o México, e não é maldade deles, é porque eles não aprendem na escola. Então na minha casa tem lá um mapamundo, qual é a capital, sei lá, do Ceará, eles têm que falar que é Fortaleza, então tem que chamar Doral em casa, porque precisa, eu acho algo fundamental. Então você tem coisas muito legais e coisas que não são tão boas, né? E esse equilíbrio que eu tento fazer no dia a dia para mim, para minha família, né? E você cobriu recentemente o Oscar, você fez convenção partidária, eleição. Como é que é essa dinâmica? Como é que é cobrir uma eleição nos Estados Unidos? É outra São loucura. pouquíssimas pessoas que têm essa oportunidade aqui no Brasil, né? Primeiro que toda vez eu tenho que explicar para o público brasileiro que a eleição de lá é diferente daqui. Então você tem que... Você deve estar cansado de falar essa história, né? Muitas vezes. São 50 estados, cada estado tem ali seu peso. Mas qual que é a diferença? Uma brincadeira, não precisa. Não, mas é assim, mas eu acho legal, porque cada vez mais o brasileiro está interessado, né, pela política americana. Virou aqui algo, inclusive, de parecer que o Brasil estava votando lá, né? O negócio ficou muito... então foi muito, muito legal. Eu participei das 2 convenções, a convenção do Partido Republicano, que foi em Milwaukee, a convenção do Partido Democrata, que foi em Chicago. E nas 2, né, você tem uma semana inteira que os políticos vão lá defender porque aquele candidato do partido dele deve ser eleito presidente dos Estados Unidos. E aí há uma mobilização nacional, todos os canais de televisão só falam nisso durante a semana, que é completamente diferente da nossa lógica daqui, que tem propaganda política obrigatória e tal, mas não é uma semana que você fica ali debatendo isso. Então foi muito legal. Lógico que eu tive perrengue logo no primeiro dia. O que aconteceu?
porque você tem que passar por uma série de detectores de metal, né? Nesses grandes eventos, você vai passando por barreira 1, barreira 2, barreira 3. Aí quando eu estava na última barreira, para entrar no ginásio que eu já conhecia, onde foi realizada a convenção republicana, minha mochila, meu tripé, entrou na máquina, né? E imediatamente apareceu algum figurão. E aí os seguranças todos, com aquela delicadeza tradicional, começaram a empurrar os jornalistas para o figurão passar. Beleza. A hora que o figurão passou, eles deixaram liberar. Eu fui lá, peguei minha mochila e saí. 100 metros para frente, falei, pô, peguei a mochila e meu tripé. Ficou. Volto pro checkpoint ali. Amigão, acabei de passar aqui, meu tripé. Não, a gente deu pro seu amigo. Que amigo? Falei, mas que amigo? Aí eu saí correndo atrás do amigo, até hoje estou procurando esse amigo. Tenho amigo. Não tenho amigo. Então o tripé foi. E aí eu fiquei sem chão, porque o tripé tudo eu faço ali por meio do tripé. E aí é uma loucura, né? Aí ligo para minha esposa, Michele, me arruma um tripé, compra algum lugar para os caras entregarem aqui. Mas não é entregarem aqui, gente. Eu tô no meio do negócio com um bloqueio para tudo quanto é lado. Mas então, você vai lá fora buscar. Eu fui lá fora, tentei, mas não chegou. E aí 500 entradas no ar, na rádio, nas rádios, nas TVs e tal. Aí eu improvisei minha mochila e botei em cima o celular. E aí eu fiquei lá num lugar e fiz todas as transmissões. Foi um dia muito difícil, porque você sai completamente do prumo, né?